Ele é considerado o pai da fé do cristianismo, do judaísmo e do islamismo. Ele é Abraão. Nós vamos ver que ele não foi Abraão para sempre. Aliás, a história dele nem começa como ele sendo o Abraão. Sua esposa, da mesma forma, me parece que aí a Bíblia quer mandar uma mensagem para os dois. Ela também está inserida na proposta ou no projeto de Deus. E ela também não começa com o nome de Sara. Ela começa com o nome de Sarai. É no percurso que as coisas vão se ajustando, é no caminho que as coisas vão acontecendo. A história deles começa em Gênesis capítulo 11, tá certo? Então, nós vamos aí basicamente do 11 ao 17, olharmos uma parte da história deste homem. Ele é o mesmo homem vivendo fases diferentes. Quando eu era garoto, eu tive um amiguinho que cismou de criar uma lagarta, certo? E ele viveu todos os ciclos da lagarta, certo? A borboletinha foi lá e colocou o ovo. O ovo virou uma lagartinha. A lagarta, então, por sua vez, se abrigou num casulo. E do casulo, ela saiu uma borboleta. Isso acontece com todas as lagartas. Algumas viram borboletas, outras viram mariposas. Mas as duas vivem etapas diferentes de vida. E conseguem fazer coisas ou viver coisas que a outra fase não lhe permitiu. Se você vê uma lagarta rastejando, dificilmente você vai acreditar que um dia ela possa voar. Eu não lembro, eu fiquei tentando lembrar hoje, porque ele deu um nome para a lagarta. Mas eu não consigo lembrar, não consegui lembrar o nome. Mas, se ela estava no ovo, como lagarta, no casulo ou voando, era a mesma coisa. Ela só estava vivendo fases diferentes, etapas diferentes. É muito importante eu e você descobrirmos onde nós estamos. Primeiro, para diferenciarmos de onde estávamos e para pararmos e pensarmos se a nossa história termina onde estamos ou se ainda estamos no percurso. Davi disse isso a Salomão. Apesar de ter vivido tantas experiências, ele diz: eu vou pelo caminho de todo ser humano. Ele ainda está mesmo no final da vida, tendo novas experiências cujas quais ele nunca teve, como a usurpação do trono por seus filhos, a batalha e as guerras, certo? Que ele viveu no final de sua caminhada. Porque me parece que enquanto nós estivermos vivos, nós vamos estar inseridos nesse processo de termos a possibilidade de vivermos coisas novas em novas fases da nossa vida. O capítulo 24 do livro de Josué vai narrar um pouco da vida de Abraão. E eu vou começar com Abrão, certo? Com apenas um A, Abrão. Capítulo 24, verso 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: antigamente, vossos pais, Tera, pai de Abraão, de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram
a outros deuses. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Isso. Vamos começar por aqui, porque nós vamos entender o ambiente cujo qual esse homem foi criado. Ok? Ele foi criado por uma família de fé, por uma família religiosa, num ambiente politeísta na Mesopotâmia. Abraão é um garoto cujo qual o pai dele era alguém que acreditava em Deus, que tinha fé, ok? Essa é a grande verdade. Então ele cresceu como alguém de fé. Se a fé estava no lugar errado, não é isso que vem ao caso. Só quero que você entenda que ele não era um ateu, que ele é alguém, e o capítulo 11, certo? Vai descrever mais algumas coisas de Gênesis muito importantes. Mas Josué vai ser claro e vai dizer: quando vocês estavam da além do Jordão, do outro lado, do lado leste, certo? Quando vocês estavam daquele lado de lá, ou quando eles estavam da além, ok? Eles serviram a outros deuses. Então Abraão foi criado para ser alguém que ia nutrir a fé. Onde ela estava, se no espiritismo, não interessa, certo? Onde no cristianismo católico, protestante, não é isso que está em questão. A questão é que ele foi criado para ser alguém que acreditava em alguma coisa, num poder sobrenatural. Esse foi Abraão. Quando nós vamos olhar o capítulo 11, a partir do verso 26 de Gênesis, coloca por favor. Viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Vamos lá, dá sequência. São estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor, a Arã. Arã gerou a Ló. Vamos embora? Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera seu pai ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. Abraão, certo? A de Abraão chamava-se Sarai, a de Naor Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e Iscar. Vamos lá? Sarai era estéril e não tinha filhos. Presta atenção que aqui nós temos algumas informações. Nós temos a cidade natal desse camarada. Então nós já sabemos que ele era idólatra, que a cidade natal dele era Ur, na Caldeia. Nós descobrimos que ele tinha 2 irmãos, Naor e Arã. O pai dele era Tera ou Terá, em algumas traduções. Nós sabemos que sua esposa se chamava Sarai. Nós descobrimos as 2 sobrinhas dele. Nós descobrimos o sobrinho, a cunhada. Ok? Nós temos muitas informações em torno desse indivíduo. Pastor, o que você quer dizer com isso? Que ele é uma pessoa comum, igual a mim e a você. A Bíblia faz questão de dizer, certo? Todas essas informações a respeito dele, para torná-lo o mais próximo de nós possível. Alguém que tem irmão, que tem cunhado, que tem pai, certo? Alguém que vive de uma forma bem comum, ok? Até o presente momento. Talvez ele seja diferenciado de algumas pessoas, porque ele é alguém, como pelo menos como eu e você, alguém que tem fé. Já que ele vai ser o pai da fé, nada mais, né? Assim, natural do que Deus escolhesse já alguém que acreditava, certo? Numa força superior. Então, esse é o Abraão. Tá certo? É a partir deste homem que Deus vai fazer algumas coisas, certo? E transformá-lo. Ou seja, esse é o Abrão. Ele é casado com Sarai. Quando esse cara vai virar Abraão e quando essa mulher vai virar Sara? É isso que eu quero ver com você. Porque ele nem sempre foi Abraão. Ela nem sempre foi Sara.
Me parece, quando nós vemos o nome Abrão, ele dá a conotação de pai exaltado, de pai excelente. Quando você vê o nome Sarai, vai dar a conotação de princesa. E eu poderia até muito bem dizer que provavelmente ela deveria ser uma menina muito linda, porque ela se tornou uma mulher lindíssima. E eles tinham muita tradição de colocar o nome nas crianças relacionado com o momento, a situação. Mas também o nome dela significava senhora. Então, seja princesa ou senhora, o nome dela é muito singular, tem muito a ver com ela. O nome Abraão, pai exaltado, pai excelente, ele é muito pequeno, ele é muito individual, ele é muito egoísta, certo? O nome dele dá a ele uma conotação que diz respeito apenas a ele mesmo. Ou seja, se Deus tem para ele, vai fazer com ele e com ela algo que é muito maior que os dois, o próximo nome deles não tem a ver mais com eles. As decisões cujas quais eles vão precisar tomar são difíceis, dolorosas. Eles vão acertar em alguns momentos, errar em outros momentos, certo? Mas você vai notar que eles estão caminhando. Abrão e Sarai é só uma fase que vai ficar no tempo, certo? Por quê? Porque na segunda fase da vida deles, o Abrão não cabe mais. Na segunda fase da vida dele, a Sarai, ela não vai ter mais espaço, porque as fases vão embora. É assim que funciona. Às vezes, eu estou falando em lugares e as crianças estão correndo no corredor. Crianças brincando, correndo para lá e para cá. Mas eu nunca fui num evento meu que tinha um adolescente correndo para lá e para cá durante a fala. Eu nunca fui num evento que tinha um jovem brincando, correndo, sentado no chão enquanto eu estou falando. Sabe por quê? Porque a fase que cabe isso é só uma fase primária. Assim que as pessoas vão para a próxima fase, esse tipo de comportamento já não cabe mais. Quando alguém crescido tem um comportamento infantil, certo? Ainda está correndo ou tendo alguma atividade, é só você observar mais de perto que há nessa pessoa uma deficiência que a impediu de ir para uma próxima fase de maturidade. Com Deus é a mesma coisa. Não interessa quantos anos as pessoas tenham na igreja. Não interessa o que essa pessoa sabe a respeito de Deus, de Bíblia. Não interessa. Quando você olha para a vida dessa pessoa, você descobre, consegue ver nitidamente que nível de maturidade essa pessoa tem, certo? Por que tanta inquietação? Por que tanta dificuldade? Porque muitas pessoas ficaram aprisionadas em fases da sua vida com Deus. Uma vida que vai requerer movimento, uma vida que vai requerer ação, atitude, sabe? Uma vida dinâmica. É assim que funciona. Ação, paixão, certo? Relacionamento, perigo, aventura. Essa é a conotação da vida, sabe? Uma aventura para viver, certo? Uma paixão para obter. É sempre assim, é uma vida de movimento. Então nós vamos olhar para a vida deste casal e vamos ver algumas coisas importantíssimas. Primeira coisa, eu quero que você preste atenção em mim. Esqueça, mais à frente eu te dou alguns textos, mas preste atenção. A primeira coisa que vai acontecer, Ur dos Caldeus vai ficar para trás. Para trás, acabou. O que Ur representa? Ur representa a cidade da idolatria, a vida antiga. Se eu pretendo viver algo extraordinário, eu preciso entender que muitas coisas vão ser passadas, vão ser importantes, significativas, coisas cujas quais nós vamos
nos sentir honrados, felizes, coisas que nós gostaríamos que as pessoas soubessem a nosso respeito. Se nos derem a oportunidade de subir num altar como esse e citarmos, vamos contar histórias de nosso passado. Que tipo de histórias? Aquelas que nós nos sentimos honrados, felizes e que sabemos que as pessoas vão pensar coisas boas a nosso respeito. Mas não é só isso. No meu e no seu passado também tem coisas ruins, tem coisas desagradáveis, coisas que não só eu nunca falaria a respeito de mim mesmo, como eu detestaria que alguém subisse aqui e falasse. Seja boa ou seja ruim, elas são passado. E Ur dos Caldeus é passado. Um passado que ficou registrado, ficou tão registrado que Josué, ele citou ele no capítulo 24. Mas foi o passado. Lembra quando estava da além. Lembra quando Tera, quando Abraão, lembra dessa história? Que Abraão, como é que é essa história? O Josué nunca encontrou com Abraão. Os dois não são contemporâneos. Os dois nunca estiveram juntos, lembra? O Josué é um indivíduo que vem depois do Moisés. O Moisés é alguém que vem depois do José. O José é alguém que vem depois do Jacó. O Jacó é alguém que vem depois do Isaac. O Isaac é alguém que vem depois do Abraão. Note que as histórias ainda vão estar, mas como passado, como algo que aconteceu, como algo que eu fiz, como um acerto ou como um erro do passado. Mas ele precisa ficar para trás. Pare de carregar essas coisas do passado com você. Quem carrega passado demais acaba não tendo futuro.